uma mulher ficou grávida de um menino, né? E ela, suspeitando que esse menino poderia trazer problema para a família, porque também suspeitava que era gerado por um relacionamento extraconjugal. Então, essa mulher, ela tentou matar esse menino, né? Tomou os remédios mais poderosos que conheciam, fez tudo aquilo que podia fazer. Algum tempo depois, chegou a época dela dar à luz e esse menino nasceu, né? E ela tinha um plano, né? Ela falou assim, assim que esse menino nascer, eu vou matar ele, né? Eu vou enforcar e levar no mato e matar esse menino. E aí ela levou esse menino, né, no mato, né? E lá ela enrolou no pescoço com cipó e achou que tinha matado, né? Voltou para casa, falou para as duas irmãs desse menino que lá tinha um feto que era para enterrar esse menino, né? E aí as meninas foram para lá, pegaram um enxadão, enxada e foram para enterrar esse menino, né? Mas chegando lá, essas duas irmãs viram esse menino rolando ainda, né? Estava tudo cheio de barro, estava ainda com varejeira já na cabeça, nos olhos. Trouxeram esse menino para casa, né? E o pai ficou muito revoltado, que eles não aceitavam essa criança, que ele não era filho dele, então. E convenceram a mãe de aceitar esse menino, né? Aceitou esse menino de volta, e mesmo com a ameaça do pai. E assim esse menino cresceu, né? Depois de algum tempo esse menino cresceu, a mãe desse menino faleceu depois com 13 anos de idade e ficou com o pai, né? E o pai tinha todas as condições de matar esse menino, né? Porque ele já tinha falado que ia matar esse menino. Mas só que quando a mãe faleceu, o pai ficou assim, eu acho, talvez até mais lembrança da mãe ficou nesse menino e ele não fez nada, né? Esse menino cresceu, depois de algum tempo aceitou a Jesus, né? Com os missionários americanos que iam naquela aldeia para tradução da palavra de Deus, da Bíblia, né? E esse menino se converteu, depois de algum tempo foi estudar, né? Esse mesmo missionário investiu nesse menino, depois agora rapaz, né? E esse rapaz foi estudar numa escola bíblica, voltou e depois de algum tempo começou a evangelizar o povo e a igreja nasceu assim e esse menino se tornou assim, fez um líder na comunidade, fez o primeiro e segundo grau da escola, né? Depois fez a faculdade e esse menino sou eu. Por que terceira onda? Porque nós indígenas acreditamos que a primeira onda foi o estrangeiro trazendo o evangelho para o Brasil e que chegou também até nós indígenas. Depois, com essas restrições, a Igreja Nacional, que nós a denominamos como a segunda onda missionária, eles também se levantaram e continuaram levando o evangelho para nós. E com a retirada da primeira e da segunda onda, a gente precisava se levantar. E Deus mesmo nos levantou hoje uma terceira onda missionária para nós pregarmos a palavra de Deus para o nosso povo indígena no Brasil, né? Nós temos historicamente esse grande e expressivo movimento missionário estrangeiro, não é, chamada primeira onda. Eles foram os desbravadores, foram realmente os pioneiros. Até hoje nós estamos trabalhando em postos entre indígenas abertos, iniciados pelos pioneiros estrangeiros. E graças a Deus por isso, não é? Essa segunda onda também se mostrou bastante relevante, os brasileiros ou os nacionais envolvidos aí, substituindo alguns estrangeiros, mas trabalhando em parceria com eles, aprendendo com eles, levando adiante então o trabalho que está sendo realizado e começando trabalhos novos também. A terceira onda, chamada terceira onda, ou seja, o movimento propriamente indígena, ele é um movimento que tem o potencial de ir muito além das duas primeiras ondas. Isso porque são indígenas trabalhando com indígenas, pessoas que falam a mesma língua, possuem o mesmo senso cultural, possuem a mesma perspectiva de trabalho, a mesma
a categorização ministerial, então eles podem ir mais rápido, eles podem ir mais longe e eles podem permanecer mais tempo. É com alegria que a gente vê que está surgindo a terceira onda. Isso é para nós, principalmente para mim que trabalha com o povo indígena, né, com o povo Yanomami, a terceira onda é algo assim maravilhoso. De forma geral, nós podemos pensar que há 121 etnias indígenas onde o Evangelho ainda não chegou, isso no Brasil. Então nós estamos falando sobre milhares de aldeias onde o Evangelho ainda não foi proclamado, não há presença missionária e não há nenhuma igreja evangélica nos derredores. Então há um desafio ainda de trabalho pioneiro no Brasil, especialmente na área de evangelização e plantio de igrejas, um desafio ainda grande, muito relevante. Junto a isso há outros desafios. Por exemplo, a igreja indígena ela existe em 150 etnias no Brasil, mas em 99 dessas 150 etnias não há liderança local, propriamente indígena, ou seja, a igreja está crescendo muito, graças a Deus por isso. Talvez estejamos no melhor momento da igreja indígena no Brasil em termos de crescimento, de expansão, de visibilidade e de movimento no reino de Deus, mas por outro lado nós temos pouquíssimos líderes indígenas treinados. Isso gera em nós um grande receio. O que aconteceu na África foi coisa semelhante e o receio é este, de daqui a 15, 20 anos termos uma igreja indígena forte ou grande, mas talvez bastante nominal ou até mesmo sincrética. A grande importância dos missionários que vieram dos Estados Unidos foi porque eles entraram dentro da nossa cultura, da nossa realidade. Foram para a aldeia. Eu me lembro que eu comecei a conhecer a Jesus na minha própria língua, né? Falando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque na minha língua diz assim, Deus quiser tal ligue marcão, Deus te merita com a língua não lixar, honra, anguila em manipur, radopor ninguém paitões. Então isso para mim na época falou muito profundo, porque era algo que eu precisava, né? E foi um momento assim que eu estava buscando alguma coisa, naquela solidão, naquele sofrimento todo. Minha mãe já tinha falecido e por isso foi muito importante aquele missionário saindo dos Estados Unidos, deixando a sua cultura, seu conforto, vindo numa aldeia na região de mato e falar de Jesus. Então isso foi o começo do Evangelho na minha comunidade. Começamos a ver na década de 90 que muitos missionários estrangeiros estavam sendo retirados das nossas aldeias, né? E nós estávamos ficando sem missionário, né? E depois começaram a retirar os missionários nacionais e a gente percebeu que nós estávamos ficando sem missionário. E nós precisávamos, como indígena, tomar alguma decisão, ou tomar alguma atitude. E nós começamos a buscar em Deus uma resposta em Deus, começamos a orar, começamos a falar para Deus, Senhor, estamos ficando sem missionários, sem pessoas que queiram nos ajudar. E foi nesse período que alguns jovens universitários estavam em Brasília, e eles também estavam orando, e nós sentimos que nós precisávamos criar um organismo, uma organização, que tivesse a mentalidade indígena, que fosse dirigida por índio, que fosse administrada por indígena, com um pensamento indígena. Então, no dia 22 de março, na sede da Sociedade Bíblica em Brasília, nós estávamos fundando o Complay. E o Complay ele nasceu justamente desse sonho, desses jovens e líderes indígenas que ardiam com a paixão de ver Deus glorificado entre as tribos do Brasil. O Complay tem sido uma bênção nesses últimos anos, por conta do envolvimento da igreja indígena e essa força da chamada terceira onda missionária. Houve no início de que uma ideia um pouquinho errada, no sentido de que agora
né, o trabalho missionário entre o povo indígena iria caminhar e agora iria bem mais rápido, mas esqueceram de que o indígena também ele é estrangeiro, ele precisa aprender a língua, ele precisa conhecer a cultura diferente da dele. Nós precisamos entender que os indígenas que trabalham com o seu próprio povo, eles têm potencialmente melhores condições de realizar esse trabalho. Porém, indígenas que trabalham com outros povos, eles precisam do mesmo treinamento transcultural do não indígena. Então este é um problema. Às vezes a igreja brasileira, empolgada com a terceira onda, envia indígenas para trabalharem com outros povos, sem lhes dar o treinamento nem cultural, nem missiológico e nem linguístico, esperando que, por serem indígenas, eles vão naturalmente aprender língua, cultura e saber fazer o trabalho. Gera frustração na igreja, gera frustração, sobretudo, também entre os indígenas. Muitas vezes nós ficamos com medo. Muitas vezes nós ficamos quando fala a pessoa da FUNAI, a pessoa da autoridade. Muitas vezes indígenas com medo quando Polícia Federal, que vai aprender, porque não pode pregar o Evangelho, não é nada disso. Eu estou pronto para morrer para Cristo Jesus. Neste momento eu não tenho dificuldade. Eu estou pronto a morrer por causa do Evangelho. Para mim, eu acho que o ardor missionário tem sido mais desafiado ainda. Depois de 30 anos no ministério, a gente vai trabalhando, vai conhecendo, vai tendo muitas experiências, mas é um momento revigorante. É um momento que Deus está nos animando muito a continuar no ministério, vendo quanto precisa ser feito ainda, vendo outras formas que nós podemos abençoar, orientar, ajudar esses irmãos indígenas a realizarem o trabalho. Temos percebido que as igrejas brasileiras estão diminuindo a ênfase missionária, menos missionários têm chegado. E é momento em que Deus está trabalhando com os indígenas para que eles alcancem o seu povo, aqueles de etnias semelhantes ou uma forma mais fácil deles chegarem. Então, para nós, tem sido um momento desafiador para mantermos aquela chama que Deus colocou no nosso coração há muitos anos atrás e continuarmos trabalhando com mais força, com mais afinco para que essa obra seja realizada. Não é que nós agora entendemos que agora a igreja brasileira ela ficou fora do processo. Embora o povo indígena tomando as responsabilidades, assumindo as suas responsabilidades, mas a igreja brasileira ela tem que participar. A igreja brasileira tem que investir na obra missionária, adotando, quem sabe, um obreiro nacional indígena, para que ele então possa desenvolver o ministério, o trabalho, não apenas na sua comunidade, mas também em outras partes, em outros lugares das comunidades do Brasil. E essa é a nossa expectativa, sempre foi a nossa expectativa, de que os indígenas assumissem o trabalho. Nós nos preparamos para isso e começamos também a preparar os indígenas visando a isso. Nós queremos ser pastores de excelente treinamento, queremos ser um profissional, o melhor, se puder. Né? Então, invista em nós, eu sempre falo em 3 áreas: teológica, técnica e profissionalizante. Eu creio que essas 3 ondas têm essa oportunidade histórica única de trabalharem de mãos dadas. Tem feito isso. Coisa linda, outro dia vendo aí um trabalho novo sendo começado na região amazônica com um irmão norte-americano, bom preparo, boa visão, bom coração, um missionário brasileiro nacional trabalhando de mãos dadas e um indígena ali indo à frente daquele projeto. Então, realmente uma representação linda daquilo que Deus faz, em que não há fronteiras, nem raças, nem línguas, somos apenas um no Senhor Jesus.